Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro O Cortiço, tá? Do Aloysio Azevedo. Eu já fiz 2 vídeos, tá? Realizando aquela leitura deste livro. Eu li até a página 70, ou seja, até o capítulo 7, tá? Terminei o capítulo 6. Hoje eu vou dar início aí ao capítulo 7 até o capítulo, deixa eu ver, até o capítulo 9, beleza? Ou seja, até a página 100. Nas páginas 70 e a página 100, eu vou realizar a leitura deste livro aqui hoje, tá? Bom, eu não me esqueci, né, de que eu preciso ler o livro Sonhos em Amarelo, O Garoto que Não Esqueceu Van Gogh, do autor Luiz Antônio Aguiar. Algumas pessoas me pediram aí a leitura deste livro, tá? Eu já o encomendei pela estante virtual. Eu sei que esse livro é muito cobrado nas escolas, tá? Eu não sei se ele é cobrado em vestibulares, né? Em concursos públicos. Então, à medida que vocês precisarem, né, leitura de alguns livros, eu peço que vocês me mandem aqui no canal o nome do livro, né? Vou deixar aqui também o meu e-mail aí na parte de baixo da tela. Vocês, né, podem me mandar e-mail, né, sugerindo aí a leitura de outros livros. Pode mandar no meu Instagram, eu vou deixar aí o perfil do meu Instagram, tá? O canal aqui, minha gente, é de utilidade pública, tá? O trabalho que eu faço aqui é de utilidade pública. À medida que vocês precisarem da leitura, né, de determinados livros, vocês vão me mandando aí que eu compro o livro, faço a leitura para vocês e é isso daí, tá? Aqui o trabalho é conjunto. Então vamos lá. Página 70 do livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo, né? Bora lá. E assim ia correndo o domingo no cortiço até às 3 da tarde, horas em que chegou o mestre Firmo, acompanhado pelo seu amigo Porfiro, trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho. Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito. Capadócio de marca, pernóstico só de maçadas e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus 30 e tantos anos, mas não parecia ter mais de 20 e poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte. Não tinha músculos, tinha nervos. A respeito de barba, nada mais que um bigodinho crespo, petulante, onde reluzia cheirosa a brilhantina do barbeiro. Grande cabeleira encaracolada, negra e bem negra, dividida ao meio da cabeça, escondendo parte da testa e estufando em grande gaforina por debaixo da aba do chapéu de palha que ele punha de banda derreado sobre a orelha esquerda. Vestia, como de costume, um paletó de lustrina preta já bastante usado, calças apertadas nos joelhos, mas tão largas na bainha que lhe engoliam os pezinhos secos e ligeiros. Não trazia gravata nem colete, sim uma camisa de chita nova e ao pescoço, resguardando o colarinho, um lenço alvo e perfumado. À boca um enorme charuto de 2 vinténs e na mão um grosso porrete de Petrópolis, que nunca sossegava, tantas voltas lhe dava a ele, a um tempo por entre os dedos magros e nervosos. Era oficial de torneiro, oficial perito e vadio. Ganhava 1 semana para gastar num dia. Às vezes, porém, os dados ou a roleta multiplicavam-lhe o dinheiro. E então ele fazia como naqueles últimos 3 meses. Afogava-se numa boa pândega com a Rita Baiana. A Rita ou outra. O que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo. Nascera no Rio de Janeiro, na corte. Militara dos 12 aos 20 anos em diversas maltas de capoeiras. Chegara a decidir eleições nos tempos do voto indireto. Deixou nome em várias freguesias e mereceu abraços, presentes e palavras de gratidão de alguns importantes chefes de partido. Chamava a isso a sua época de paixão política, mas depois desgostou-se com o sistema de governo e renunciou às lutas eleitorais, pois não conseguira nunca o lugar de contínuo numa repartição pública, o seu ideal. 70.000 réis mensais, trabalho das 9 às 3. Aquela amigação com a Rita Baiana era uma coisa muito complicada e vinha de longe. Vinha do tempo em que ela ainda estava chegadinha de fresco da Bahia, em companhia da mãe, uma cafusa dura capaz de arrancar as tripas ao manduca da praia. A cafusa morreu e o Firmo tomou conta da mulata, mas pouco depois se separaram por ciúmes, o que aliás não impediu que se tornassem a unir mais tarde, e que de novo brigassem e de novo se procurassem. Ele tinha paixa pela Rita, e ela, apesar de volúvel como toda a mestiça, não podia esquecê-lo por uma vez. Metia-se com outros, é certo, de quando em quando, e o Firmo então pintava o caneco
dava por paus e por pedras, enchia-a de bofetadas, mas afinal ia procurá-la, ou ela a ele, e ferravam-se de novo, cada vez mais ardentes, como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores. O amigo que Firmo trazia aquele domingo em sua companhia, o Porfiro, era mais velho do que ele e mais escuro. Tinha o cabelo encarapinhado, tipógrafo. Afinavam-se muitos dois tipos com as suas calças de boca larga e com seus chapéus ao lado. Mas o Porfiro tinha outra linha. Não dispensava sua gravata de cor saltando em laço frouxo sobre o peito da camisa. Fazia questão da sua bengalinha com cabeça de prata e da sua piteira de âmbar e espuma, em que ele equilibrava um cigarro de palha. Desde a entrada dos dois, a casa da Rita esquentou. Ambos tiraram os paletós e mandaram vir Paraty, a abrideira para a moqueca baiana, e não tardou que se ouvissem gemer o cavaquinho e o violão. Ao lado chegava também um homem das dores, com um companheiro do comércio. Vinham vestido de fraque e chapéu alto. A Machona, Neném e o Agostinho, já de volta do seu passeio à cidade, lá estavam ajudando. Ficariam para o regabof. Um rumor quente, de dia de festa, ia se formando naquele ponto da estalagem. Tanto numa casa como na outra, o jantar seria às 5 horas. Rita botou o vestido branco de cambraia encanudado a ferro. Leocádia, Augusta, o Bruno, o Alexandre e o Albino jantariam com ela no número 9. E no número 8, com a das dores, ficariam, além dos parentes desta, Dona Isabel, Pombinha, Marciana e Florinda. Jerônimo e sua mulher foram convidados para ambas as mesas, mas não aceitaram o convite para nenhuma, dispostos a passar a tarde ao lado de um do outro, ao lado um do outro, tranquilamente, como sempre, comendo em boa paz o seu cozido à moda da terra e bebendo o seu quartilho de verde pela mesma infusa. Entretanto, os dois jantares vizinhos principiaram ruidosos logo desde a sopa e assanharam-se progressivamente. Meia hora depois vinha das duas casas uma algazarra infernal. Falavam e riam todos ao mesmo tempo. Tilintavam os talheres e os copos. Cá de fora sentia-se perfeitamente o prazer que aquela gente punha em comer e beber a ar farta, com a boca cheia, os beiços envernizados de molho gordo. Alguns cães rosnavam à porta, roendo os ossos que traziam lá de dentro. De vez em quando, da janela de uma das casas aparecia uma das moradoras, chamando a vizinha para entregar um prato cheio, permutando as duas entre si os quitutes e as petisqueiras em que eram mais peritas. Olha, gritava das dores para o número 9. Diz a Rita que provê desse zorô para ver que tal o acha e que o vatapá estava muito gostoso. Se ela tem pimentas, que me mande algumas. Do meio para o fim do jantar, o barulho em ambas as casas era medonho. No número 8 berravam-se brindes e cantos desafinados. O português, amigo das dores, já desengravatado e com os braços à mostra, vermelho, lustroso de suor, intrumecido de vinho virgem e leitão de forno, repotreava-se na sua cadeira a rir forte, sem calar a boca, com a camisa a espipar-lhe pela braguilha aberta. O sujeito que o acompanhara fazia fosquinhas a Neném, protegido no seu namoro por toda a roda, desde a respeitável Machona até o endemoniado Agostinho, que não ficava quieto um instante, nem deixava sossegar a mãe, gritando um contra o outro como dois possessos. Florinda, sempre muito risonha e esperta, divertia-se a valer e de vez em quando levantava-se da mesa para ir de carreira levar lá fora ao número 12 um prato de comida à sua velha que, à última hora, vindo-lhe o aborrecimento, resolvera não ir ao jantar. À sobremesa, o esfogueado amigo da dona da casa exigiu que a amante se lhe assentasse nas coxas e dava-lhe beijos em presença de toda a companhia, o que fez com que Dona Isabel, impaciente por afastar a filha daquele inferno, declarasse que sentia muito calor e que ia lá para a porta esperar mais à fresca o café. Em casa da Rita Baiana, a animação era ainda maior. Firmo e Porfiro faziam o diabo, cantando, trocando bestialógicos, arremedando a fala dos pretos caçanges. Aquele não largava a cintura da mulata e só bebia no mesmo copo com ela. O outro divertia-se a perseguir o Albino, galanteando-o afetadamente para fazer rir à sociedade. O lavadeiro indignava-se, dava o cavaco. Leocádia, a quem o vinho produzia delírios de hilaridade, torcia-se em gargalhadas, tão fortes e sacudidas que desconjuntavam a cadeira em que ela estava. E, muito lubrificada pela bebedeira, punha os pesados pés sobre os de Porfiro, roçando as pernas contra as dele e deixando-se apalpar pelo Capadócio. O Bruno, defronte dela, rubro e suado como se estivesse a trabalhar na forja, falava e gesticulava sem se levantar, praguejando ninguém sabia contra quem.
O Alexandre, a paisana, assentado ao lado da mulher, conservava quase toda a sua seriedade e pedia que não fizessem tanto barulho, porque podiam ouvir da rua. E notou em voz misteriosa que o Miranda tinha vindo já espiar por várias vezes da janela do sobrado. Que espie às vezes que quiser, bradou a Rita, pois então a gente não é senhora de estar um domingo em casa, a seu gosto e com os amigos que entender? Que vá pro diabo que o lixe, eu não como nem bebo do que é dele. Os dois mulatos e o Bruno também eram da mesma opinião, pois então, desde que se não ofendia, nem prejudicava a safardana nenhum com aquele divertimento, não havia de que falar. E que não critiquem muito, ameaçou o Firmo, que comigo é 9 e o trunfo é paus. O Porfírio exclamou, se incomodam com a gente, os incomodados são os que se mudam, ora pistolas. O domingo fez-se para gozar, resmungou o Bruno, deixando cair a cabeça nos braços cruzados sobre a mesa. Mas ergueu-se logo, cambaleando, e acrescentou despindo o braço direito até o ombro. Eles que se façam finos, que os racho. Alexandre procurou acalmá-lo, dando-lhe um charuto. Em uma outra casinha do cortiço, acabava de instalar uma nova sobremesa, engrossando o barulho geral. Era o jantar de um grupo de italianos mascates, onde o Delporto, o Pompeu, o Francisco e o Andrea representavam as principais figuras. Todos eles cantavam em coro, mas afinados que nas outras duas casas. Quase, porém, que se lhe não podiam ouvir as vozes. Tantas e tão estrondosas eram as pragas que soltavam ao mesmo tempo. De quando em quando, de entre o grosso e o macho vozear dos homens, esguichava um falsete feminino, tão estridente que provocava réplica aos papagaios e aos perus da vizinhança. E daqui e dali iam rebentando novas algazarras em grupos formados cá e lá pela estalagem. Havia nos operários e nos trabalhadores decidida disposição para pandegar, para aproveitar bem até ao fim aquele dia de folga. A casa de pasto fermentava revolucionada como um estômago de bêbado depois de grande bródio, e arrotava sobre o pátio uma baforada quente e ruidosa que entontecia. O Miranda apareceu furioso à janela, com seu tipo de comendador, a barriga empinada para frente, de paletó branco, um guardanapo ao pescoço e um trinchante empunhado na destra, como uma espada. Vão gritar para o inferno, com 1 milhão de raios, berrou ele, ameaçando para baixo. Isto também já é demais. Se não se calam, vou daqui direito chamar a polícia. Súcia de brutos! Com os berros do Miranda, muita gente chegou à porta de casa, e o coro de gargalhadas que ninguém podia conter naquele momento de alegria, ainda mais o pôs fora de si. Ah, canalhas, o que eu devia fazer era tirar-lhes daqui, como a cães danados. Uma vaia uníssona ecoou em todo o pátio da estalagem, enquanto em volta do negociante surgiam várias pessoas puxando-o para dentro de casa. Que é isso, Miranda? Então, estás agora a dar palha? O que eles querem que encordoes? Saia daí, papai. Olha alguma pedrada. Esta gente é capaz de tudo. E via-se de relance Dona Estela com sua palidez de flor meio fanada, e Zulmira, lívida, um ar de fastio a fazê-la feia, e o Henriquinho cada vez mais bonito, e o velho Botelho, indiferente, a olhar para toda esta porcaria do mundo, com o profundo desprezo dos que já não esperam nada dos outros, nem de si próprio. Canalhas! Repisava o Miranda. O Alexandre, que fora de carreira enfiara sua farda, apresentou-se então e disse ao negociante que não era prudente tirar insultos cá para baixo. Ninguém o tinha provocado. Se os moradores da estalagem jantavam em companhia de amigos, lá em cima o Miranda também estava comendo com seus convidados. Era mal insultar porque palavra puxa palavra, e em caso de ter de depor a polícia, ele, Alexandre, deporia a favor de quem tivesse a razão. Fomente-se, respondeu o negociante, voltando-lhe as costas. Já se viu chúbregas mais atrevido? Exclamou Firmo, que até aí estivera calado, à porta da Rita, com as mãos nas cadeiras, a fitar provocadoramente o Miranda, e gritando mais alto para ser bem ouvido. Facilita muito, meu boi manso, que te escorvo os galhos na primeira ocasião. O Miranda foi arrancado com violência da janela, e esta fechada logo em seguida com estrondo. Deixa lá esse labrego, resmungou Porfiro, tomando o amigo pelo braço e fazendo-o recolher-se à casa da mulata. Vamos ao café, é o que é, antes que esfrie. Defronte da porta de Rita, tinham vindo postar-se diversos moradores do cortiço, jornaleiros de baixo salário, pobre gente miserável que mal podia matar a fome com o que ganhava. Ainda assim, não havia entre eles um só triste. A mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber um trago. A proposta foi aceita alegremente. E a casa dela nunca se esvaziara. Anoitecia lá. O velho Libório, que jamais ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava, surgiu do seu buraco, que nem jabuti quando vê chuva. Um tipão, o velho Libório.
ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios, filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro como um mendigo, chorando misérias eternamente, apanhando pontas de cigarro para fumar no cachimbo, cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito. Na estalagem diziam que, todavia, que Libório tinha dinheiro aferrolhado, contra o que ele protestava ressentido, jurando a sua extrema penúria. E era tão feroz o demônio naquela fome de cão sem dono, que as mães recomendavam às suas crianças todo o cuidado com ele, porque o diabo do velho, quando via algum pequeno desacompanhado, punha-se logo a rondá-lo, a cercá-lo de festas e a fazer-lhe ratices para o engabelar, até conseguir furtar-lhe o doce ou vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão. Rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber, mas sob condição de que o esfomeado não se socasse demais para não arrebentar ali mesmo. Se queria estourar, fosse estourar para longe. Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Engolia sem mastigar, empurrando os bocados com o dedo, agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo. Causava terror aquela sua implacável mandíbula, assanhada e devoradora, aquele enorme queixo, ávido, ossudo e sem um dente, que parecia ir engolir tudo, tudo principiando pela própria cara, desde a imensa batata vermelha e grelada, que ameaçava já entrar-lhe na boca, até as duas bochechinhas engelhadas, os olhos, as orelhas, a cabeça inteira, inclusive a sua grande calva, lisa como um queijo e guarnecida em redor por uns pelos puídos e ralos como farripas de coco. Firmo propôs embebedá-la, só para ver a sorte que ele daria. O Alexandre e a mulher opuseram-se, mas rindo muito. Nem se podia deixar de rir, apesar do espanto, vendo aquele resto de gente, aquele esqueleto velho, coberto por uma pele seca, a devorar sem tréguas, como se quisesse fazer provisão para uma outra vida. De repente, um pedaço de carne, grande demais para ser ingerido de uma vez, engasgou-o seriamente. Libório começou a tossir, aflito, com os olhos sumidos, a cara tingida de uma vermelhidão apoplética. A Leocádia, que era quem lhe ficava mais perto, soltou-lhe um murro nas costas. O glutão atravessou sobre a toalha da mesa o bocado de carne já meio triturado. Foi o nojo geral. Porco! Gritou Rita, arredando-se. Pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo, disse Porfiro. Parece que nunca viu comida este animal. E notando que ele continuava ainda mais sôfrego por ter pedido um instante. Espera um pouco, lobo. Que diabo? A comida não foge. Há muito aí com que te fartares por uma vez. Com efeito. Espera um pouco, lobo. Peraí. Li de novo. Beba água, tio Libório, aconselhou Augusta. E boa, foi buscar um copo d'água e levou-lhe à boca. O velho bebeu, sem despregar os olhos do prato. Ai, diabo, resmungou Porfiro, cuspindo para o lado. Este é mesmo capaz de comer-nos a todos nós, sem achar espinhas. Albino, esse coitado, é que não comia quase nada, e o pouco que conseguia meter no estômago fazia-lhe mal. Rita, para bulir com ele, disse que semelhante fastio era gravidez com certeza. Você já começa, hein? Balbuciou o pobre moço, esgueirando-se com a sua xícara de café. Olha, cuidado, gritou-lhe a mulata. Pouco café que faz mal ao leite, e a criança pode sair trigueira. O Albino voltou para dizer muito sério a Rita que não gostava dessas brincadeiras. Alexandre, que havia acendido um charuto, depois de oferecer outros, galantemente aos companheiros, arriscou para também fazer a sua pilhéria, que o sonso do Albino fora pilhado às voltas com a bruxa no capinzal dos fundos da estalagem, debaixo das mangueiras. Só a Leocádia achou graça nisto e riu a bandeiras despregadas. Albino declarou, quase chorando, que ele não mexia com pessoa alguma e que ninguém, por conseguinte, devia mexer com ele. Mas afinal, perguntou Porfiro, é mesmo exato que este pamonha não conhece mulher? Ele é quem pode responder, acudiu a mulata. E esta história vai ficar longe e liquidada. Vamos lá, ó Albino. Confessa-nos tudo, ou mal te terá de haver com a gente. Se eu soubesse que era para isto que me chamaram, não tinha vindo cá, sabe? Gaguejou o lavadeiro, amuado. Eu não sirvo de palito. E ter-se-ia retirado, chorando, se a Rita não lhe cortasse a saída, dizendo como se falasse a uma criatura do seu sexo mais fraca do que ela. Ora, não sejas tolo, deixa-te ficar aí, se deres o cavaco, é pior. Albino limpou as lágrimas e foi assentar-se de novo. Entretanto, a noite fechava-se, refrescando a tarde com o sudoeste. Bruno roncava no lugar em que tinha jantado. A Leocádia passara livremente a perna para cima de Porfiro, que a abraçava, bebendo para ti aos cálices. Mas o Firmo lembrou que seria melhor irem lá para fora, e todos, menos o Bruno, dispuseram-se a deixar a sala, enquanto o velho Libório pedia a Alexandre um cigarro para despejar no cachimbo.
Servido, o filante desapareceu, logo correndo ao faro de outros jantares. Rita, Augusta e Albino ficaram lavando a louça e arrumando a casa. Lá fora, o coro dos italianos se prolongava numa cadência monótona e arrastada, em que havia muito peso de embriaguez. Junto à porta de várias casas faziam-se grupos de pessoas assentadas em cadeiras ou no chão, mas a roda da Rita Baiana era a maior, porque fora engrossada pelos convivas das dores. O fumo dos cachimbos e dos charutos elevava-se de toda a parte. Decrescer o ruído geral, fazia-se a digestão, já ninguém discutia e todos conversavam. Acendeu-se o lampião do pátio, iluminaram-se diversas janelas das casinhas. Agora, no sobrado do Miranda, é que era o maior barulho. Saía de lá uma terrível gritaria de hippies e rurras, virgulada pelo desarrolhar de garrafas de champanhe. Como eles atacam, observou Alexandre já de novo sem farda. E, no entanto, reprovam que a gente coma o que é seu com um pouco mais de alegria, comentou a Rita, uma súcia. Falou-se então largamente a respeito da família do Miranda, principalmente de Dona Estela e do Henrique. A Leocádia afiançou que, uma ocasião, espiando por cima do muro, trepada num montão de garrafas vazias que havia no pátio do cortiço, vira a sirigaita com a cara agarrada à do estudante, aos beijos e aos abraços, que era a obra. E assim que os dois deram fé que ela o espreitava, deitaram a fugir que nem cães apedrejados. A Augusta, carne mole, benzeu-se, com uma invocação à Virgem Santíssima e o companheiro do amigo das dores, que insistia no seu namoro com a neném, mostrou-se muito admirado com a notícia, supunha Dona Estela um modelo de seriedade. Qual? Negou Alexandre. Isso por aí é tudo uma pouca vergonha que faz descrer um homem de si mesmo. Eu também já vi de uma feita bem boas coisas pela sombra dela na parede, mas não era com o estudante. Era com um sujeito que lá ia às vezes, um barbado, careca e comido de bexigas, e a pequena vai pelo mesmo conseguinte. Esta novidade produziu grande surpresa no grupo inteiro. Quiseram os pormenores e o Alexandre não se fez rogado. O namoro da Zulmira era como um rapazola magro, de lunetas, bigode loiro, bem vestido, que lhe rondava a casa à noite e às vezes de madrugada. Parecia estudante. O que eles têm feito? Inquiriu a das dores. Por enquanto a coisa não passa de namorico da janela para a rua. Conversam sempre naquela última do lado lá de fora. Já os tenho apreciado quando estou de serviço. Ele fala muito em casamento e a pequena o quer. Mas pelo jeito, o velho é que lhe corta as asas. Ele não tem entrada na casa? Não. Pois isso é que eu acho feio. Se ele quer casar com a menina, devia entender-se com a família e não está agora daqui de baixo a fazer-lhe fosquinhas. Sim, intrometeu-se o firmo, mas não vê aquele mesmo, o Miranda, vai dar a filha a um estudante, guarda-a para um dos seus. Quem sabe até se o Bruto não tem já de olho por aí algum cafezista pé de boi. Eu sei o que é essa gente. Por isso é que se vê tanta porcaria por esse mundo de Cristo, disse a Augusta. Filha minha só se casará com quem ela bem quiser, que isto de casamentos empurrados à força acabam sempre desgraçando tanto a mulher como o homem. Meu marido é pobre e é de cor, mas eu sou feliz porque casei por meu gosto. Ora, mais vale um gosto que 4 vinténs. Nisso começou a gemer à porta do 35 uma guitarra, era de Jerônimo. Depois a ruidosa alegria do bom humor, em que palpitara aquela tarde toda a República do Cortiço, ela parecia ainda mais triste e mais saudosa do que nunca. Minha vida tem desgostos que só eu sei compreender. Quando me lembro da terra, parece que vou morrer. E com o exemplo da primeira, novas guitarras foram acordando. E por fim, a monótona cantiga dos portugueses enchia de uma alma desconsolada o vasto arraial da estalagem, contrastando com a barulhenta alacridade que vinha lá de cima do sobrado do Miranda. Terra minha que te adora, quando é que eu te torno a ver? Leva-me deste desterro, basta já de padecer. Perdão, pessoal, eu tive que fazer uma breve pausa aí, até tomei banho, mas vamos continuar. Abatidas pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza, mas de repente o cavaquinho do Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram 2 instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem, aliás, serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo.
E aquela música de fogo doidejava no ar, como um aroma quente de plantas brasileiras, em torno das quais se nutrem, girando moscardos sensuais e besouros venenosos, freneticamente bêbedos do delicioso perfume que os mata de volúpia. E à viva crepitação da música baiana calaram-se as melancólicas toadas dos de além-mar. Assim, a refulgente luz dos trópicos amortece a fresca e doce claridade dos céus da Europa, como se o próprio sol americano, vermelho e ebraseado, viesse, na sua luxúria de sultão, beber a lágrima medrosa da decaída rainha dos mares velhos. Jerônimo alheou-se da sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas, todo atento para aquela música estranha que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, à luz deste sol orgulhoso e selvagem, e lhe cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra, e lhe acidulou a garganta o suco da primeira fruta provada nestas terras de brasa, e lhe entonteceu a alma o aroma do primeiro bulgário, e se transtornou o sangue, o cheiro animal da primeira mulher, da primeira mestiça, que junto dele sacudiu as saias e os cabelos. Que tens tu, Jeromo? Perguntou-lhe a companheira, estranhando-o. Espera, respondeu ele, em voz baixa, deixa-o ouvir. Firmo principiava a cantar o chorado, seguido por um acompanhamento de palmas. Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e, seguido por Piedade, aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. Aí, de queixo grudado às costas das mãos contra uma cerca de jardim, permaneceu, sem tugir nem mugir, entregue de corpo e alma àquela cantiga sedutora e voluptuosa que o enleava e tolhia como a robusta gameleira brava o cipó flexível, carinhoso e traiçoeiro. E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua coma de prata, e cujo refulgir os meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Ela saltou em meio da roda com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que apunha ofegante, já correndo de barriguinha empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris, e em seguida sapateava miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava ora um, ora outro, sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, tiritando. Em torno o entusiasmo tocava ao delírio, um grito de aplausos explodia de vez em quando, rubro e quente, como deve ser um grito saído do sangue. E as palmas insistiam, cadentes, certas, num ritmo nervoso, numa persistência de loucura, e arrastado por ela, pulou à arena o firmo, ágil de borracha, a fazer coisas fantásticas com as pernas, a derreter-se todo, a sumir-se no chão, a ressurgir inteiro com um pulo, os pés no espaço batendo os calcanhares, os braços a querer fugirem-lhe dos ombros, a cabeça a querer saltar-lhe, e depois surgiu também a Florinda, e logo o Albino, e até quem diria, o grave e circunspecto Alexandre. O chorado arrastava-os a todos, despoticamente, desesperando aos que não sabiam dançar. Mas ninguém como a Rita, só ela, só aquele demônio, tinha um mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada, aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce e quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoaram nas matas brasileiras, era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso, era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju que abre feridas com seu azeite de fogo.
Ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que esboçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, piscando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Isto era o que Jerônimo sentia, mas o que o tonto não podia conceber. De todas as impressões daquele resto de domingo, só lhe ficou no espírito o entorpecimento de uma desconhecida embriaguez, não de vinho, mas de mel chuchucareado no cálice de flores americanas. Chuchurreado, aliás, no cálice de flores americanas, dessas muitas alvas cheirosas e úmidas que ele na fazenda via debruçadas confidencialmente sobre os mimosos pântanos sombrios, onde as oiticicas trescalam o aroma que entristece de saudade, e deixava-se ficar olhando. Outras raparigas dançaram, mas o português só via a mulata, mesmo quando prostrada, fora cair nos braços do amigo. Piedade, a cabecear de sono, chamara-o várias vezes para se recolherem. Ele respondeu com um resmungo e não deu pela retirada da mulher. Passaram-se horas e ele também não deu pelas horas que fugiram. O círculo do pagode aumentou. Vieram de lá de fronte a Isaura e a Leonor. O João Romão e a Bertoleza, desembaraçados de sua faina, quiseram dar fé de patuscada um instante antes de caírem na cama. A família do Miranda pusera-se à janela, divertindo-se com a gentalha da estalagem. Reunira povo lá fora na rua, mas Jerônimo nada vira de tudo isso. Nada vira senão uma coisa que lhe persistia no espírito, a mulata ofegante a resvalar voluptuosamente nos braços do Firmo. Só deu por si quando, já pela madrugada, se calaram de todos os instrumentos e cada um dos folgadores se recolheu à casa. E viu a Rita levada para o quarto pelo seu homem, que a arrastava pela cintura. Jerônimo ficou sozinho no meio da estalagem. A lua, agora inteiramente livre das nuvens que a perseguiam, lá ia caminhando em silêncio na sua viagem misteriosa. As janelas do Miranda fecharam-se. A pedreira ao longe, por detrás da última parede do cortiço, erguia-se como um monstro iluminado na sua paz. Uma quietação densa pairava já sobre tudo. Só se distinguiam o bruxulear dos pirilampos na sombra das hortas e dos jardins, e os murmúrios das árvores que sonhavam. Mas Jerônimo nada mais sentia, nem ouvia, do que aquela música embalsamada de baunilha que lhe entontecera a alma, e compreendeu perfeitamente que dentro daqueles cabelos dele, aqueles cabelos crespos, brilhantes e cheirosos da mulata principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas que lhe iam devorar o coração. E erguendo a cabeça, notou no mesmo céu que ele nunca vira senão depois de 7 horas de sono, que era já de ocasião de entrar para o seu serviço, e resolveu não dormir, porque valia a pena esperar de pé. Capítulo 8. No dia seguinte, Jerônimo largou o trabalho à hora de almoçar e, em vez de comer lá mesmo na pedreira com os companheiros, foi para casa. Mal tocou no que a mulher lhe apresentou à mesa e meteu-se logo depois na cama, ordenando-lhe que fosse ter com João Romão e lhe dissesse que ele estava incomodado e ficava de descanso aquele dia. Que tem tus, Jerônimo? Morrinhento, filha. Vai, anda. Mas sentes-te mal? Ó, mulher, vai fazer o que te disse e ao depois então darás a língua. Valha-me a virgem, não sei se haverá chá preto na venda. E ela saiu aflita. Qualquer novidade no marido, por menor que fosse, punha-a doida. Pois um homem rijo que nunca caía doente seria a febre amarela? Jesus, santo filho de Maria, que nem pensar nisso era bom, credo. A notícia espalhou-se logo ali entre as lavadeiras. Foi da friagem da noite, afirmou a bruxa, e deu um pulo à casa do trabalhador para receitar. O doente repeliu-a, pedindo-lhe que o deixasse em paz, que ele do que precisava era de dormir, mas não o conseguiu. Atrás da bruxa correu a segunda mulher, e a terceira, e a quarta, e, afinal, fez-se durante muito tempo em sua casa um entrar e sair de saias. Jerônimo perdeu a paciência e ia protestar brutalmente contra semelhante invasão, quando pelo cheiro sentiu que a Rita se aproximava também. Ah! E desfranziu-se-lhe o rosto. Bons dias. Então, que é isso, vizinho? Você caiu doente com a minha chegada? Se tal soubera, não vinha. Ele riu-se, e era a primeira vez que ria desde a véspera. A mulata aproximou-se da cama. Como principiara a trabalhar esse dia, tinha as saias apanhadas na cintura e os braços completamente nus e frios da lavagem. O seu casaquinho branco abria-lhe no pescoço, mostrando parte do peito cor de canela. Jerônimo apertou-lhe a mão. Gostei de vê-la ontem dançar, disse, muito mais animado. Já tomou algum remédio? A mulher falou aí em chá preto. Chá, que asneira. Chá e água morna. Isso que você tem é uma resfriagem.
Vou lhe fazer uma xícara de café bem forte para você beber com um gole de Paraty e me dirá se soa ou não, e fica depois fino e pronto para outra. Espere aí. E saiu logo, deixando todo o quarto impregnado dela. Jerônimo, só com respirar aquele almíscar, parecia melhor. Quando Piedade tornou pesada, triste, resmungando consigo mesma, ele sentiu que principiava a enfará-lo. E, quando a infeliz se aproximou do marido, este, fora do costume, notou-lhe o cheiro azedo do corpo. Voltou-lhe, então, o mal-estar e desapareceu o último vestígio do sorriso que ele tivera havia pouco. Mas que sentes tu, Jerônimo? Fala, homem. Não me dizes nada. Assim me assustas. Que tens, dilo? Não cozás o chá. Vou tomar outra coisa. Não queres o chá? Mas é o remédio, filhinho de Deus. Já te disse que tomo outra mesinha. Oh, Piedade não insistiu. Queres tu um escalda-pés? Toma-lo tu. Ela calou-se. Ia a dizer que nunca o vira assim tão áspero e seco, mas receou importuná-lo. Era naturalmente a moléstia que o punha rezinguento. Jerônimo fechara os olhos, para a não ver, e ter-se-ia, se pudesse, fechado por dentro, para a não sentir. Ela, porém, coitada, fora sentar-se à beira da cama, humilde e solícita, a suspirar, vivendo naquele instante pura e exclusivamente para o seu homem, fazendo-se muito escrava dele, sem vontade própria, acompanhando-lhe os menores gestos com o olhar, inquieta que nem um cão que ao lado do dono procura adivinhar-lhe as intenções. Está bem, filha, não vai tratar do teu serviço? Não te dê isso, cuidado. Não parou o trabalho. Pedi à Leocádia que me esfregasse a roupa. Ela hoje tinha pouco que fazer e andaste mal. Ora, não há 3 dias que fiz outro tanto por ela. E demais, não foi que tivesse um homem doente, era a calaçaria do capinzal. Bom, filha, não digas mal da vida alheia. Melhor seria que estivesses à tua tina em vez de ficar aí a murmurar do próximo. Anda, vai tomar conta das tuas obrigações. Mas estou-te a dizer que não há transtorno. Transtorno já é estar eu parado, e pior será pararem os dois. Eu queria ficar a teu lado, Jerônimo, e eu acho que isso é tolice. Vai, anda. Ela ia retirar-se como um animal enxotado quando deu com a Rita, que entrava muito ligeira e sacudida, trazendo na mão a fumegante palangana de café com Paraty e no ombro um cobertor grosso para dar um suadouro ao doente. Ah, fez Piedade, sem encontrar uma palavra para a mulata, e deixou-se ficar. Rita, despreocupadamente, alegre e benfazeja, como sempre, pousou a vasilha sobre a cômoda do oratório e abriu o cobertor. E isto é o que vai por fino, disse. Vocês também, seus portugueses. Por qualquer coisinha ficam logo para morrer, como uma cara de última hora. E ai, Jesus, meu Deus. Ora, esperte-se, não me seja maricas. Ele riu-se, assentando-se na cama. Pois não é assim mesmo? Perguntou ela à Piedade, apontando para o carão barbado de Jerônimo. Olhe só para aquela cara e diga-me se não está a pedir que o enterrem. A portuguesa não dizia nada. Sorria contrafeita, no íntimo, ressentida contra aquela invasão de uma estranha nos cuidados pelo seu homem. Não era a inteligência nem a razão que lhe apontava o perigo, mas o instinto, o faro sutil e desconfiado de toda a fêmea pelas outras, quando sente o seu ninho exposto. Está-me a parecer que agora te achas melhor, hein? Desembuchou afinal, procurando o olhar do marido sem conseguir disfarçar de todo o seu descontentamento. Só com o cheiro, reforçou a mulata, apresentando o café ao doente. Beba, ande, beba tudo e abafe-se. Quero, quando voltar, logo encontrá-lo pronto, ouviu? E acrescentou, falando a Piedade em tom mais baixo e pousando-lhe a mão no ombro carnudo. Ele daqui a nada deve estar ensopado de suor. Mude-lhe toda a roupa e dê-lhe 2 dedos de Paraty, logo que peça água. Cuidado com o vento. E saiu expedita, agitando as saias, donde se evolavam eflúvios de manjerona. Piedade chegou-se então para o cavouqueiro, que já tinha sobre as pernas o cobertor oferecido pela Rita, e, ajudando-o a levar a tigela à boca, resmungou. Deus queira que isto não te vá fazer mal em vez de bem. Nunca tomas café, nem gostas. Isto não é por gosto, filha, é remédio. Ele, com efeito, nunca entrara com café e ainda menos com a cachaça, mas engoliu de um assentado o conteúdo da tigela, puxando em seguida o cobertor até as ventas. A mulher tratou de abafar-lhe bem os pés e foi buscar um chale para lhe cobrir a cabeça. Trato de sossegar, não te mexas. E dispôs-se a ficar junto da cama, a vigiá-lo, só andando na ponta dos pés, abafando a respiração, correndo a cada instante à porta da casa para pedir que não fizesse tanta barulha lá fora. Toda ela desassossegada, numa aflição quase supersticiosa por aquele incômodo de seu homem. Mas Jerônimo não levou muito a não chamasse para lhe mudar a roupa. O suor inundava-o. Ainda bem, exclamou ela radiante.
E depois de fechar hermeticamente a porta do quarto e meter um punhado de roupa suja numa fresta que havia numa das paredes, sacou-lhe fora a camisa molhada, enfiando-lhe logo outra pela cabeça. Em seguida tirou-lhe as ceroulas e começou, munida de uma toalha, a enxugar-lhe todo o corpo, principiando pelas costas, passando depois ao peito e aos sovacos, descendo logo às nádegas, ao ventre e às pernas, e esfregando sempre com tamanho vigor de pulso, que era antes uma massagem que lhe dava, e tanto assim que o sangue do cavouqueiro se revolucionou. E a mulher, a rir-se, lisonjeada, ralhava. Tem juízo, acomoda-te, não vês que estás doente? Ele não insistiu, agasalhou-se de novo e pediu água. Piedade foi buscar para ti. Bebe isto, não bebas a água agora. Isto é cachaça. Foi a Rita que disse para te dar. Jerônimo não precisou de mais nada para beber de um trago os 2 dedos de restilo que havia no copo. Sóbrio como era, e depois daquele dispêndio de suor, o álcool produziu-lhe logo de pronto o efeito voluptuoso e agradável da embriaguez nos que não são bêbedos, um delicioso desfalecer de todo o corpo, alguma coisa do longo espreguiçamento que antecede a satisfação dos sexos, quando a mulher, tendo feito esperar por ela algum tempo, aproxima-se afinal de nós numa avidez gulosa de beijos. Agora, no conforto de sua cama, na doce penumbra do quarto, com a roupa fresca sobre a pele, Jerônimo sentia-se bem, feliz por ver-se longe da pedreira ardente do sol cáustico, ouvindo de olhos fechados o ronron monótono da máquina de massas, arfando ao longe o zunzum das lavadeiras a trabalharem, e mais distante, o interminável cantar de galos à porfia, aliás, enquanto um dobre de sinos rolava no ar, tristemente anunciando o defunto da paróquia. Quando Piedade chegou lá fora, dando parte do bom resultado do remédio, a Rita correu de novo ao quarto do doente. Então, o que me diz agora? Sente-se ou não melhorzinho? Ele voltou para a rapariga o seu olhar de animal prostrado, e por única resposta, passou-lhe o braço esquerdo na cintura e procurou com a mão direita segurar a dela. Queria com isto traduzir o seu reconhecimento, e a mulata assim o entendeu, tanto que consentiu. Mal, porém, a sua carne lhe tocou na cárie, um desejo ardente apossou-se dele, uma vontade desensofrida de senhorear-se no mesmo instante daquela mulher e possuí-la inteira, devorá-la num só hausto de luxúria, trincá-la como um caju. Rita, ao sentir-se empolgar pelo cavouqueiro, escapou-lhe das garras com um pulo. Olha que peste! Faça-se de tolo que digo à sua mulher, hein? Ora, vamos lá. Mas como a Piedade entrava na salinha ao lado, disfarçou logo, acrescentando noutro tom. Agora é tratar de dormir e mudar de roupa, se suar outra vez. Até logo. E saiu. Jerônimo ouviu as suas últimas palavras já de olhos fechados e, quando Piedade entrou no quarto, parecia sucumbido de fraqueza. A lavadeira aproximou-se da cama do marido em pontas de pés, puxou-lhe o lençol mais para cima do peito e afastou-se de novo, abafando os passos. À porta da entrada, a Augusta, que fora fazer uma visita ao enfermo, perguntou-lhe por este com um gesto interrogativo. Piedade respondeu sem falar, pondo a mão no rosto e vergando desse lado a cabeça para exprimir que ele agora estava dormindo. As duas saíram para falar à vontade, mas nessa ocasião, lá fora no pátio da estalagem, acabava de armar-se um escândalo medonho. Era o caso que o Henriquinho da casa do Miranda ficava às vezes à janela do sobrado, nas horas de preguiça, entre o almoço e o jantar, entretido a ver a Leocádia lavar, seguindo-lhe os movimentos uniformes do grosso quadril e o tremular das redondas tetas à larga dentro do cabeção de chita. E quando a pilhava sozinha, fazia-lhe sinais brejeiros, piscava-lhe o olho, batendo com a mão direita aberta sobre a mão esquerda fechada. Ela respondia indicando com o polegar o interior do sobrado, como se dissesse que fosse procurar a mulher do dono da casa. Naquele dia, porém, o estudante apareceu à janela, trazendo nos braços um coelhinho todo branco, que ele na véspera arrematara num leilão de festa. Leocádia cobiçou o bichinho e, correndo para o depósito de garrafas vazias que ficava por debaixo do sobrado, pediu com muito empenho ao Henrique que lhe desse. Este, sempre com seu sistema de conversar por mímica, declarou com gesto qual era a condição da dádiva. Ela meneou a cabeça afirmativamente e ele fez-lhe sinal de que o esperasse por detrás do cortiço no capinzal dos fundos. A família do Miranda havia saído. Henrique, mesmo com a roupa de andar em casa e sem chapéu, desceu a rua, ganhou um terreno que existia à esquerda do sobrado e, com seu coelho debaixo do braço, atirou-se para o capinzal. Leocádia esperava por ele debaixo das mangueiras. Aqui não, disse ela logo que o viu chegar. Aqui agora podem dar com a gente. Então onde? Vem cá. E tomou a sua direita, andando ligeira e meio vergada por entre as plantas. Henrique seguiu-a no mesmo passo, sempre com o coelho sobraçado. O calor fazia-o suar e esfogueava-lhe as faces. Ouvia-se o martelar dos ferreiros e dos trabalhadores da pedreira. Depois de alguns minutos, ela parou no lugar plantado de bambus e bananeiras, onde havia o resto de um telheiro em ruínas. Aqui.
E Leocádia olhou para os lados, assegurando-se de que estavam a sós. Henrique, sem largar o coelho, atirou-se sobre ela, que o conteve. Espera, preciso tirar a saia, está encharcada. Não faz mal, segredou ele, impaciente no seu desejo. Pode me vir um corrimento. E sacou fora a saia de lã grossa, deixando ver 2 pernas que a camisa a coço só cobria até o joelho, grossas, maciças, de uma brancura levemente rósea e toda marcada de mordeduras de pulgas e mosquitos. Avia-te, anda, apressou ela, lançando-se de costas no chão e arregaçando a fralda até a cintura, as coxas abertas. O estudante atirou-se sôfrego, sentindo-lhe a frescura da sua carne de lavadeira, mas sem largar as pernas do coelho. Passou-se um instante de silêncio entre os dois, em que as folhas secas do chão rangeram e farfalharam. Olha, pediu ela, faze-me um filho, faze-me um filho, que eu preciso alugar-me de ama de leite. Agora estão pagando muito bem as amas. A Augusta Carne Mole, nesta última barriga, tomou conta de um pequeno aí na casa de uma família de tratamento, que lhe dava 70.000 réis por mês. E muito bom passadio. Sua garrafa de vinho todos os dias. Se me arranjares um filho, dou-te outra vez o coelho. E o pobre brutinho, cujas pernas o estudante não largava, começou a queixar-se dos repelões que recebia cada vez mais acelerados. Olha que matas o bichinho, reclamou a lavadeira. Não batas assim com ele, mas não o soltes, hein? Ia dizer ainda alguma coisa, mas acudiu-lhe o espasmo e ela fechou os olhos e pôs-se a dar com a cabeça de um lado para o outro, rilhando os dentes. Nisto, passos rápidos fizeram-se sentir galgando as plantas na direção em que os dois estavam, e Henrique, antes de ser visto, lobrigou a certa distância a insociável figura do Bruno. Não lhe deu tempo a que se aproximasse. De um salto galgou por detrás das bananeiras e desapareceu por entre o matagal de bambus, tão rápido como o coelho, que, vendo-se livre, ganhara pela outra banda o caminho do capinzal. Quando o ferreiro logo em seguida chegou perto da mulher, esta ainda não tinha acabado de vestir a saia molhada. Com quem te esfregavas, tu, sua vaca? Bradou ele a botar os bofes pela boca. E antes que ela respondesse, já uma formidável punhada a fazia rolar por terra. Leocádia abriu um berreiro e foi debaixo de uma chuva de bofetadas e pontapés que acabou de amarrar a roupa. Agora eu vi, sabes? Nega se fores capaz. Vá à pata que o pôs, exclamou ela, com a cara que era um tomate. Já lhe disse que não quero saber de você para nada, seu bêbado. E, vendo que ela ia recomeçar a dança, abaixou-se depressa, segurou com ambas as mãos um matacão de granito que encontrou a seus pés e gritou, erguendo-o sobre a cabeça. Chega-te para cá e verás se te abro aqui mesmo, ou não o casco. O ferreiro compreendeu que ela era capaz de fazer o que dizia e estacou o livre e ofegante. Arme a trouxa e rua, sabe? Olha a desgraça. Tinha de muito assentado de ir. Queria uma ocasião. Nem preciso de você para nada, fique sabendo. E para meter-lhe mais raiva, acrescentou empinando a barriga. Já cá está dentro com que hei de ganhar a vida. Alugo-me de ama. Ou pensará que todos são como você, que nem para fazer filho serve, diabo do sem préstimo. Mas não me hás de levar nada de casa, isso te juro eu, Biraia. Ah, descanse, que não levarei nada do que é seu, nem preciso. Põe essa pedra no chão. Um corno, eu arrumo-ta na cabeça se te chegas para cá. Sim, contanto que te musques por uma vez, pois então despacha o bico. Ele virou-lhe as costas e tornou lentamente por onde viera, de cabeça pendida, as mãos nas algibeiras das calças, aparentando agora um soberano desprezo pelo que se passava. Só então foi que ela se lembrou do coelho. Ora, gaitas, disse endireitando-se e tomando a direção contrária do marido. Este fora daí direito ao cortiço narrar a quem quisesse ouvir o que se acabava de dar. O escândalo assanhou a estalagem inteira, como um jato de água quente sobre um formigueiro. Ora, aquilo tinha de acontecer mais hoje, mais amanhã. Um belo dia a casa vinha abaixo. A Leocádia parecia não desejar senão isso mesmo. Mas ninguém atinava com quem diabo pilhara o Bruno a mulher no capinzal. Fizeram-se 1000 hipóteses. Lembraram-se nomes e nomes, sem se chegar a nenhum resultado satisfatório. O Albino tentou logo arranjar a reconciliação no casal, jurando que o Bruno estava enganado com certeza que vira mal. Leocádia era uma excelente rapariga, incapaz de tamanha safadagem. O ferreiro tapou-lhe a boca com uma bolacha e ninguém mais se meteu a congraçá-los. Entretanto, o Bruno entrara em casa e lançava pela janela cá para fora tudo o que ia encontrando pertencente à mulher. Uma cadeira fez de pedaços contra as pedras, depois veio um candeeiro de querosene, uma trouxa de roupa, saias e casaquinhos de chita, caixas de chapéus cheias de trapos, uma gaiola de pássaro, uma chaleira. E
tudo era arremessado com fúria ao meio da área, entre o silêncio comovido dos que assistiam ao despejo. Um Shin, que entrara para vender camarões e parara distraído perto da janela do ferreiro, levou na cabeça com uma bíblia da Bahia e berrava como criança que acaba de ser esbordoada. A machona, que não podia ouvir ninguém gritar mais alto do que ela, caiu-lhe em cima aos murros e o pôs fora do portão com tremenda descompostura. Era o que faltava que viesse também aquele salamaleque do inferno para azoinar uma criatura mais do que já estava. Dona Isabel, com as mãos cruzadas sobre o ventre, tinha para aquela destruição um profundo olhar de lástima. Augusta meneava a cabeça tristemente, sem conceber como havia mulheres que procuravam um homem, tendo um que lhes pertencia. A bruxa indiferente não interrompera sequer o seu trabalho, ao passo que a das dores, de mãos nas cadeiras, a saía pelo meio das canelas, um cigarro no canto da boca, encarava desdenhosa a sanha daquele marido tão brutal como o dela o fora. Sempre os mesmos pedaços d'asno, comentava franzindo o nariz. Se a tola da mulher só lhes procura agradar e fazer-lhes o gosto, ficam enojados, e se ela não toma a sério a borracheira do casamento, dão por paus e por pedras como esta besta. Uma súcia todos eles. Florinda ria, como de tudo, e a velha marciana queixava-se de que lhe respingaram querosene na roupa estendida ao sol. Nessa ocasião, justamente um saco de café cheio de borra deu 2 voltas no ar e espalhou seu conteúdo, pintalgando-o de pontos negros aos coradouros. Fez-se logo um alarido entre as lavadeiras. Aquilo não tinha jeito, que diabo? Armavam lá as suas turras e os outros é que haviam de aturar? Sebo, que os mais não estavam dispostos a suportar as fúrias de cada um. Quem parira Mateus que o embalasse? Se agora todas as vezes que a Leocádia se fosse espojar no capinzal, o bruto do marido tinha de sujar daquele modo o trabalho da gente, ninguém mais poderia ganhar ali a sua vida. Que espiga! Pombinha chegara à porta do número 15, dando fé do barulho, com uma costura na mão, e Neném, toda fogueada do ferro de engomar, perguntava com um frouxo de riso se o Bruno ia reformar a mobília da casa. A Rita fingia não ligar importância ao fato e continuava a lavar a sua tina. Não faziam tanta festa ao tal casamento, pois que aguentassem. Ela estava bem livre de sofrer uma daquelas. O velho Libório chegara-se para vir-se no meio da confusão, apanhava alguma coisa do despejo, e a machona, notando que Agostinho fazia o mesmo, berrou-lhe do lugar em que se achava. Sai daí, safado! Toca lá no que quer que seja, que te arranco a pele do rabo. O irmão do Santíssimo entrara na estalagem, com a sua capa encarnada, a sua vara de prata em uma das mãos, na outra a salva do dinheiro, e parara em meio do pátio, suplicando muito fanhoso, uma esmola para a cera do sacramento. As mulheres abandonaram por um instante as tinas e foram beijar devotamente a columbina imagem do Espírito Santo. Pingaram na salva moedinhas de vintém. Todavia, o Bruno acabava afinal de despejar o que era da mulher e saía de novo da casa, dando uma volta feroz à fechadura. Atravessou por entre o murmurante grupo dos curiosos que permanecia defronte da sua porta, mudo, com a cara fechada, jogando os braços, com quem, apesar de ter feito muito, não satisfizera, aliás, ainda completamente a sua cólera. Leocádia apareceu pouco depois e, vendo por terra tudo que era seu, partido e inutilizado, apoderou-se de fúria e avançou sobre a porta que o marido acabava de fechar, arremetendo com as nádegas contra as 2 folhas, que cederam logo, indo ela cair lá dentro de barriga para cima. Mas ergueu-se sem fazer caso das risadas, que rebentaram cá fora, e escancarando a janela com arremesso, começou por sua vez a arrasar e destruir tudo que ainda encontrara em casa. Então principiou a verdadeira devastação, e a cada objeto que ela varria para o pátio, gritava sempre: "Upa, toma, diabo! Aí vai o relógio. Upa, toma, diabo!" E o relógio espatifou-se na calçada. Aí vai o alguidar. Aí vai o jarro. Aí vão os copos, o cabide, o garrafão, o bacio. Um riso geral, comunicativo, absoluto, abafava o barulho da louça quebrando-se contra as pedras. E Leocádia já não precisava acompanhar os objetos com a sua frase de imprecação, porque cada um deles era recebido cá fora com coro que berrava: "Upa, toma, diabo!" E a limpeza prosseguia. João Romão acudiu de carreira, mas ninguém se incomodou com a presença dele. Já defronte da porta do Bruno havia uma montanha de cacos acumulados, e o destroço continuava ainda quando o ferreiro reapareceu, vermelho como uma malagueta, e foi galgando a casa com um raio de roda de carro na mão direita. Roda de carro na mão direita. Os circunstantes o seguiram atropeladamente num clamor: "Não dá, não pode, prende, não deixa bater, larga o pau, segura, aguenta, cerca, toma o porrete." E Leocádia escapou, afinal, das pauladas do marido, a quem o povaréu desarmara num fecha-fecha. "Ordem, ordem! Vá de rumor!
exclamava o vendeiro, a quem, aproveitando a confusão, haviam já ferrado um pontapé por detrás. O Alexandre, que vinha chegando do serviço nesse momento, apressou-se a correr para o lugar do conflito e, cheio de autoridade, intimou o Bruno a que se contivesse e deixasse a mulher em paz, sob pena de seguir para a estação no mesmo instante. Pois você não vê esta galinha que apanhei hoje com a boca na botija? Não me vem ainda por cima dar cabo de tudo? Interrogou o Bruno, espumando de raiva e quase sem fôlego para falar. Porque você pôs em causa o que é meu, gritou Leocádia. Está bom, disse o polícia, procurando dar à voz inflexões autoritárias e reconciliadoras. Fale cada um por sua vez. Seu marido, acrescentou ele, voltando-se para a acusada, diz que a senhora... É mentira, interrompeu ela. Mentira? É boa. Tinha a saia despida e um homem por cima. Quem era? Quem foi? Quem era o homem? Interrogaram todos a um só tempo. Quem era ele, no fim das contas? Inquiriu também Alexandre. Não lhe pude ver as forças, respondeu o ferreiro, mas se o apanho, arrancava-lhe o sangue pelas costas. Houve um coro de gargalhadas. É mentira, repetiu Leocádia, agora sucumbida por uma reação de lágrimas. Há muito tempo que este malvado anda caçando pretexto para romper comigo e como eu não lhe dou... Uma explosão de soluços a interrompeu. Desta vez não riram, mas um bichanar de cochichos formou-se em torno do seu pranto. Agora, continuou ela, enxugando os olhos nas costas da mão, não sei o que será de mim, porque este homem, além de tudo, escangalhou-me até o que eu trouxe quando me casei com ele. Não disseste que já tinhas aí dentro com que ganhar a vida? É andar. É falso, soluçou Leocádia. Bem, interveio Alexandre, embainhando o seu rifle. Está tudo terminado. Seu marido vai recebê-la em boa paz. Eu? Esfuziou o ferreiro. Você não me conhece. Nem eu queria, retorquiu a mulher. Prefiro meter-me com um cavalo de... Nossa Senhora. Prefiro meter-me com o trabalho de Tilbury a ter de aturar este bruto. E catando em casa alguma coisa sua que ainda havia, e recolhendo do montão dos cacos o que lhe pareceu aproveitável, fez de tudo uma grande trouxa e foi chamar um carregador. A Rita saiu-lhe ao encontro. Para onde vais tu? Perguntou-lhe em voz baixa. Não sei, filha, por aí. Hei de encontrar um furo. Os cães não vivem? Espera um instante, disse a mulata. Olha, empurra a trouxa aí para dentro do meu cômodo. E correndo ao albino que lavava, passa-me no sabão aquela roupa, ouviste? E quando o firmo acordar, diz-lhe que precisei ir à rua. Depois deu um pulo ao quarto, mudou a saia molhada, atirou nos ombros o seu chale de crochê e, batendo nas costas da companheira, segredou-lhe. Anda cá comigo, não ficarás à toa. E as duas saíram, ambas sacudidas, deixando atrás de si suspensa a curiosidade do cortiço inteiro. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou dar início à leitura do capítulo 9, tá? Da página 101 até a página 130, vamos ver. Será que é isso mesmo? Gente, fazia muito tempo que eu não li esse livro. Até a página 141, minha gente. Vou ler até o capítulo 11, tá? Então, da página 101 até a página 141. Tá? É um livro curto, né? Igual eu falei aí nos primeiros vídeos. É um livro de 260 e poucas páginas, 266 páginas. Então, vou acabar esse livro aqui rapidinho. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Eu espero que vocês também tenham gostado aí do meu retorno. Já fazia muito tempo que eu não gravava vídeos aqui para o canal. Eu tava dando uma pausa, né? Fazendo uma reconstrução mental. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Continue aí, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Curta esse vídeo, compartilhe. Comente o que vocês acharam. Me dê aí mais sugestão de livros para eu trazer aqui para o canal. Tá? Quanto mais livros eu puder trazer aqui, melhor. Tá? Então é isso aí. Meu muito obrigado a todos vocês novamente. E até a próxima.